Os Estados Unidos alcançaram um feito notável ao ultrapassar a barreira do som sem danificar a estrutura da aeronave. Após anos de dedicação e desenvolvimento, os Estados Unidos apresentaram a primeira aeronave supersônica silenciosa do mundo, o X-59. Esse avanço representa um marco significativo na tecnologia da aviação. A aeronave inovadora, desenvolvida pela NASA em parceria com a Lockheed Martin, tem o potencial de reintroduzir voos comerciais supersônicos sem os estrondos sônicos disruptivos que sempre foram um desafio. O design do X-59, com sua fuselagem delgada e motor posicionado de forma estratégica, reduz o estrondo sônico a um leve baque. Essa tecnologia silenciosa pode transformar as viagens aéreas, permitindo voos sobre áreas densamente povoadas sem causar perturbações sonoras. Neste texto, exploraremos as características e capacidades do X-59 e como essa maravilha supersônica pode revolucionar para sempre o cenário da aviação, desde suas especificações técnicas até as implicações mais amplas de sua operação silenciosa. A quebra de barreiras de velocidade é essencial na aviação militar, mas com essa velocidade vem o polêmico fenômeno do estrondo sônico. Quando uma aeronave supersônica ultrapassa a velocidade do som, ela gera ondas de choque que resultam em um som alto e perturbador, criando desafios significativos para viagens supersônicas, especialmente sobre áreas terrestres. Um exemplo disso é o Concorde, o icônico jato supersônico desenvolvido pela França e pelo Reino Unido. Ele prometia reduzir o tempo de voo entre Nova York e Londres para apenas 3 horas e meia, mas, apesar do entusiasmo inicial em 1969, o projeto perdeu força rapidamente. O estrondo sônico do Concorde, comparado a uma explosão de bomba, quebrava janelas e sacudia portas, com uma pressão sonora de cerca de 2,2 libras por pé quadrado. Devido a isso, muitos países proibiram voos supersônicos sobre terra, e a FAA impôs restrições nos Estados Unidos em 1971, que foram adotadas globalmente em 1973, dificultando ainda mais o avanço das viagens supersônicas. No entanto, uma iniciativa inovadora começou em 2016, quando a NASA desafiou a Lockheed Martin e outras empresas a projetar uma aeronave experimental capaz de voar de forma segura e silenciosa sobre terra. O objetivo era criar um avião com um estrondo sônico percebido de apenas 75 decibéis, equivalente ao som de uma máquina de lavar louça, por menos de um segundo, em contraste com os ensurdecedores 105 decibéis do Concorde. Em 2018, a Lockheed Martin recebeu um contrato de $247,5 milhões para construir o X-59, e a construção começou imediatamente em Paul Daly, Califórnia. Os principais componentes estruturais foram montados em meados de 2019. Embora o projeto tenha enfrentado atrasos, os testes de voo estão agora programados para 2024. O X-59 pretende voar a Mach 1,42 a uma altitude de 55 mil pés, produzindo um ruído mínimo de apenas 75 decibéis. Para garantir o sucesso, o X-59 passará por testes extensivos, incluindo voos sobre 6 bairros nos Estados Unidos para medir a percepção pública. A instalação recente de um potente motor General Electric F414 GE-100, utilizado no caça FA-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos, marcou um avanço crucial para o X-59, preparando-o para os testes de voo iminentes. Com um design que prioriza a redução de estrondos sônicos, o X-59, com cerca de 100 pés de comprimento, promete ser significativamente mais silencioso do que o Concorde. Em agosto de 2023, o X-59 fez uma breve aparição pública, exibindo sua nova pintura nas cores vermelho, branco e azul, e agora está pronto para assumir os holofotes. Segundo Pam Elroy, vice-administradora da NASA, essa conquista reflete o esforço e a engenhosidade de toda a equipe do X-59, que transformou uma ideia em realidade em apenas alguns anos. Esse jato supersônico promete revolucionar as viagens aéreas, reduzindo significativamente o tempo de voo e aproximando as pessoas. A Lockheed Martin destaca o potencial do X-59 para revolucionar áreas como a resposta médica rápida e a logística, encurtando os prazos de entrega e, claro, oferecendo viagens mais rápidas. A inauguração do X-59, em 12 de janeiro, foi recebida com entusiasmo, com a plateia aplaudindo e registrando a brilhante forma do jato sob as luzes do palco. A geometria impressionante do X-59, incluindo sua fuselagem alongada e a seção do nariz em formato de bico, foi projetada para moldar as ondas de choque durante o voo, reduzindo o impacto do estrondo sônico.
Em uma declaração de 2021, a NASA revelou que, devido ao design único do nariz, os pilotos não têm um para-brisa frontal convencional. Em vez disso, eles confiam no sistema XVS da NASA, que utiliza uma câmera frontal, uma tela montada na cabine e software de processamento de imagem para criar uma visão de realidade aumentada da linha de visão do piloto, completa com sobreposições gráficas de dados de voo. Catherine Ban, gerente do projeto de demonstrador de voo de baixa potência da NASA, enfatiza que essa inauguração é um marco importante, mas é apenas o começo. O próximo grande passo será o primeiro voo do X-59, seguido pelos testes supersônicos, que prometem confirmar as capacidades revolucionárias dessa aeronave. A equipe do X-59 está agora concentrada nos próximos passos cruciais para a preparação de seu voo inaugural, incluindo testes integrados de sistemas, funcionamento do motor e testes de táxi. O primeiro voo do X-59, originalmente planejado para o ano passado, foi adiado para 2024 devido a vários desafios técnicos enfrentados ao longo de 2023, como problemas intermitentes com alguns dos computadores redundantes de segurança. A equipe da NASA realizará uma série de testes de voo na Kunkun Works antes de transferir a aeronave para o Centro de Pesquisa de Voo Armstrong, em Edwards, Califórnia, que será sua base operacional. O verdadeiro teste começará quando o X-59 sobrevoar 6 comunidades residenciais nos Estados Unidos, escolhidas estrategicamente para fornecer uma diversidade de condições geográficas e atmosféricas. A NASA pretende envolver essas comunidades para avaliar suas respostas ao ruído, com o objetivo de provar que uma intensidade sonora de 75 decibéis será aceitável. Os dados coletados serão apresentados à Administração Federal de Aviação, FAA, dos Estados Unidos e a reguladores internacionais, com potencial para causar uma mudança significativa nos regulamentos de aviação. Se os regulamentos mudarem, o céu poderá se abrir para uma nova geração de aeronaves supersônicas, permitindo rotas atualmente proibidas, como reduzir pela metade o tempo de voo entre Nova York e Los Angeles. No entanto, o design e os fabricantes dessas futuras aeronaves ainda são incertos. O X-59 não é um protótipo comercial, mas sim um demonstrador de tecnologia que oferece uma base para empresas como Hermes, Boom e Spike, que estão trabalhando para desenvolver aeronaves de passageiros supersônicas na próxima década. Comparado ao lendário Concorde, o primeiro avião comercial supersônico, o X-59 representa um salto monumental. O Concorde, uma maravilha de sua época, com sua cauda curta, fuselagem estreita e capacidade para 92 a 128 passageiros, era impulsionado por 4 motores turbojato Rolls-Royce Olympus e podia atingir velocidades de Mach 2.04 a altitudes de 60.000 pés. Apesar de sua capacidade de reduzir drasticamente os tempos de viagem, os estrondos sônicos restringiam suas rotas principalmente a voos sobre o oceano, para evitar perturbações em áreas povoadas. O retorno dos voos supersônicos está em pauta, mas não sem controvérsias. O Concorde, apesar de enfrentar a concorrência do Tupolev Tu-144, sofreu um trágico acidente em 2000, o que levou a uma pausa temporária nas operações até que melhorias de segurança fossem implementadas. O Concorde foi aposentado em 2003, após 27 anos de serviço, com a maioria de sua frota preservada em museus ao redor do mundo. No entanto, a história não termina aí. Avanços em materiais, design de motores e aerodinâmica, como os vistos no projeto X-59 da NASA, prometem desenvolver novas aeronaves supersônicas que atendam às normas de segurança e ambientais modernas. Essas inovações têm o potencial de reviver e avançar as viagens aéreas supersônicas, oferecendo opções de transporte mais rápidas e eficientes no futuro. O XP-70 Valkyrie da North American Aviation, um protótipo de bombardeiro estratégico supersônico armado com armas nucleares, foi outro exemplo impressionante de design. Desenvolvido no final da década de 1950, essa aeronave de asa delta com 6 motores poderia voar a velocidades superiores a Mach 3 a 70.000 pés, tornando-a quase imune a interceptores. No entanto, a introdução de mísseis soviéticos e o crescimento dos mísseis balísticos intercontinentais levaram ao cancelamento do programa em 1961. 2 protótipos do XP-70 foram construídos para testes de voo supersônico entre 1964 e 1969, mas um deles caiu em 1966. A Valkyrie sobrevivente está agora no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos. Apesar de suas limitações, a Valkyrie apresentava designs impressionantes, incluindo tecnologia de elevação por compressão e materiais avançados. Em contraste, os Spike S-512 representam uma abordagem moderna para a viagem supersônica.
Desenvolvido pela Spike Aerospace, esse jato executivo supersônico contará com câmeras avançadas em vez de janelas, exibindo vistas panorâmicas em telas curvas dentro da cabine. Inicialmente planejado para lançamento em 2018, o projeto enfrentou atrasos, mas a empresa continua focada em desenvolver uma versão de 18 assentos. O Spike S512 foi projetado para atingir uma velocidade máxima de Mach 1.8, com um alcance de 6.200 milhas náuticas, prometendo reduzir drasticamente os tempos de viagem, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de voo sofisticada e avançada para viajantes de negócios e jatos particulares. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as últimas novidades. Ative o ícone de notificação para ficar atualizado e vamos continuar a explorar juntos.